Bom, pessoal, aqui nós temos mais uma questão solicitada, tá? Essa questão me diz o seguinte: sejam A e B subconjuntos de um conjunto universo. Se o tem 35 elementos, ou seja, se o conjunto universo tem 35 elementos, A tem 20 elementos. Então, o número de elementos de A são 20 elementos. Eu vou escrever aqui, ó, o conjunto A e aqui o conjunto B, tá? A interseção com B tem 6 elementos. E A unido a B tem 28 elementos. Determine o número de elementos dos conjuntos. Então, como eu disse a vocês, quando nós temos operações entre conjuntos e temos união, intersecção, temos que validar primeiro as intersecções. Então, nesse caso aqui, a intersecção é o número de elementos que pertence a A e a B são 6 elementos. Então, aqui nós temos 6 elementos que pertencem a A e B. Lembrando que o número de elementos de A são 20. Se aqui tem 6, para completar 20, faltam 14, certo? Bom, lá me diz também que o número do conjunto união, o número de elementos de A unido a B são 28. Então, se eu tenho aqui, ó, 14 mais 6 são 20, para completar 28, faltam 8. Como eu disse a vocês, para a gente fazer o conjunto união, a gente une A com B e subtrai a interseção. Então, se eu pegar aqui o conjunto A e B, menos a interseção, dá 28, certo? Mas o conjunto universo são 35 elementos. E aqui, dentro do conjunto A e B, são 28. A união de A com B são 28, como a questão diz. Então, está faltando 7. Esses 7 elementos estão dentro do conjunto universo, fora do conjunto A e B. Então, aqui, nós temos a representação do que diz a questão, tá? Agora, precisamos responder o que se pede. A questão me pede para determinar B. O conjunto B é formado por quantos elementos? Então, se eu tenho aqui o conjunto A formado por 20 elementos e a interseção dos dois é 6, então significa que eu vou somar aqui, ó, 6 mais 8, 6 mais 8, que são 14 elementos, por essa operação. Lembrando que vocês poderiam fazer também de outra maneira, tá? Se eu tenho aqui a interseção 6 e a união, o número de elementos de A são 20, bastaria também subtrair aí essa interseção, né, que é dos dois, para achar o que se pede, tá bom? Nós temos aqui a letra B, A menos B. Então, gente, nós temos aqui o conjunto A menos os elementos de A que estão dentro de B. Então, quantos elementos eu tenho aqui dentro do conjunto A? Dentro do conjunto A, eu tenho 20 elementos. 20 elementos. Quantos elementos de B tem dentro de A? Apenas 6. Então, vai ser 20 menos 6, que é o número de elementos de B que tem dentro de A. Ou seja, eu vou subtrair os elementos de B que tem dentro de A, que são apenas 6. Então, A menos B vai dar 14 elementos. E B menos A? B menos A vai ser 8 elementos, ou seja, eu tenho 14 elementos dentro de B. 8 mais 6, 14. Menos 6 elementos, que é igual a 8, certo? E A complementar? A complementar
A complementar a quem? Olha, o A complementar é com relação ao conjunto universo. Então, com relação ao universo, se o A tem 20 elementos e o universo tem 35, vai ser 35 menos 20, que é o A. Então, o A complementar vai ser igual a 15. É 35 complementar em relação ao universo, que são 35 elementos. Então, o A complementar é o que falta em A para igualar ao conjunto universo, ou seja, são 35 elementos menos elementos de A, que é igual a 15. E o B complementar? O B complementar são 35 menos os elementos de B, desculpe, que são 14, certo? 35 menos 14 é igual a 21. E todas as operações são nessa mesma linha, que vocês vão fazer do mesmo jeito, ok?